Vamos ler a Bíblia? O livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. A partir do versículo 5 até o 11. Abacuque, capítulo 1, do 5 ao 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam, como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque aquilo que o Senhor revelou ao profeta Abacuque ficou registrado para a nossa edificação. O Senhor que preservou esta palavra no decorrer dos milênios até este dia, queremos rogar ao Senhor que nos ajude a compreendê-la, Pai querido, para o louvor do Teu nome. Da mesma forma que o Senhor aguardou para a nossa edificação, eu quero pedir ao Senhor que guarde a de mim também, Senhor Jesus, que ela seja transmitida para o louvor do Teu nome apenas e para a glória do Senhor, que a Tua igreja possa ser ensinada, Pai, para a Tua honra, Senhor Jesus. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor. Amém. Na semana retrasada, nós começamos a nossa série em Abacuque, né? E nós vimos que Abacuque vive em Jerusalém, muito provavelmente em Jerusalém, por volta do ano 600 a.C. E Jerusalém naquele momento está vivendo um momento extremamente difícil, político, econômico, socialmente. E Abacuque começa a clamar a Deus diante de tudo que ele vê. Os versículos 1 a 4 aí do livro de Abacuque mostra a visão que Abacuque tem da sociedade na qual ele está vivendo. No versículo 2 ele diz que o que ele percebe é violência. No versículo 3 ele fala de iniquidade, de opressão, destruição, contenda, litígio, injustiça. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. É assim que ele termina o versículo 4, contando o modo como ele vê o que está acontecendo em Jerusalém naquele momento. E ele começa a orar a Deus, ele começa a pedir ao Senhor que faça alguma coisa, que por favor venha cuidar do necessitado, venha amparar o aflito, venha socorrer aquele que está sendo oprimido porque tem mais poder do que ele, porque tem mais força, por quem pode fazer mais. E Abacuque começa a clamar e a pedir a Deus que faça alguma coisa. Mas parece que Deus não ouve, ou no mínimo não responde. E isso deixa Abacuque angustiado. Tanto que no capítulo 1, logo no versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar que só vejo violência e o Senhor não vai nos salvar? Abacuque começa a clamar a Deus, dizer: Senhor, é muito difícil viver num lugar desse, é muito difícil ver o que está acontecendo, eu não posso fugir para os Estados Unidos, eu não posso fugir para a Europa, eu não posso fugir para um país do primeiro mundo, então eu não consigo, eu preciso ficar aqui, e é tudo isso que eu tenho vivido. E ele começa a clamar e a buscar a Deus. Termina aí a introdução do livro. Até o momento, até esses 4 versículos,
A gente não imagina o que Deus iria responder a Abacuque. A gente apenas vê o desespero dele, vendo o sofrimento, a injustiça e a violência, e até aquele momento a impressão de que Deus está silente, calado. A partir do versículo 5, Deus começa a responder a Abacuque. O negócio é que às vezes Deus responde às nossas orações de uma forma que nós não esperávamos, não era bem exatamente o que a gente queria, não era bem o que a gente gostaria de ouvir, mas Deus quebra o silêncio e responde a Abacuque. Abacuque gostaria, irmãos, que as coisas fossem consertadas. Ele gostaria que houvesse mais justiça social. Ele gostaria que houvesse mais compaixão. Ele gostaria que os pais se preocupassem com os filhos e que os filhos já idosos, já grandes, já adultos, se preocupassem com os pais que não têm mais como se sustentar, como se amparar, que um pudesse cuidar e amparar o outro. Ele queria que na realidade os patrões pagassem o salário corretamente, pagassem aquilo que foi acertado. Era essa a intenção dele. Mas o que Deus diz a Abacuque que vai fazer é algo diferente. Deus não diz assim: Abacuque, está certo, eu vou converter o coração das pessoas, eu vou fazer com que as pessoas parem de ser olho grande, parem de ser usurentas, com que elas parem de ser pessoas que oprimem os outros. Eu não vou fazer isso. Deus diz a Abacuque: o que eu vou fazer é trazer justiça sobre essas pessoas. Eu vou fazer com que eles paguem por tudo o que eles estão fazendo. Durante muito tempo, eles foram admoestados. Durante muito tempo eu enviei profetas dia após dia, irmãos. Profetas foram enviados àquele povo, mas eles não davam ouvidos, eles se faziam de surdos. E aí, porque as consequências não chegavam de imediato, eles tinham a impressão de que Deus não estava nem aí, de que Deus não se importava com o que estava acontecendo. Por isso eles podiam oprimir, roubar, por isso eles podiam tomar o que é do outro, reter o direito do outro, porque eles diziam: Deus não vai ouvir. Jeremias, que foi um contemporâneo de Abacuque, no capítulo 5, se você puder abrir sua Bíblia para ver a mensagem que Jeremias recebe de Deus. Nesse mesmo tempo, ele é um contemporâneo de Abacuque. Veja a mensagem que Jeremias recebe do Senhor no capítulo 5, os versículos 1 e 2. Diz o Senhor a Jeremias: dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Vejam, é isso que ele diz a Jeremias: Jeremias, procure pela cidade, dê voltas na praça, grite, saia por aí procurando, veja se você encontra alguém que pratique a justiça, que tenha interesse em fazer o que é certo. Seria como se Deus chegasse para nós hoje e dissesse assim: me faça um favor, passem a semana toda procurando em Aracaju, na nossa cidade, em cada praça e em cada canto, alguém que não queira dar um jeitinho brasileiro. Por favor, tente achar só um sergipano, um morador desse estado, que não queira levar vantagem de alguma forma em alguma coisa que faça. Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo a Jeremias: se você me trouxer essa pessoa que não quer levar vantagem de jeito nenhum, pela posição que ocupa, pelo dinheiro que tem, pelo cargo, seja lá pelo que for, me traga essa pessoa e eu vou perdoar os pecados dela. Era assim que acontecia. As pessoas, além de fazerem isso, irmãos, além de viverem dessa forma, eles tinham a nítida impressão de que Deus não ia ouvir, de que Deus não ia fazer nada. O Salmo 94, se você puder acompanhar, Salmo 94, o capítulo, versículo 1. Vejam a impressão que o povo tinha sobre a vida deles e como eles achavam que Deus fazia. Salmo 94, versículo 1. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos,
até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem, vejam o que eles dizem no versículo 7. O Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Aquelas pessoas, irmãos, pelas quais Abacuque estavam orando, pensavam dessa forma. Era gente que, depois de levar uma multa, pegava o telefone para procurar algum conhecido no Detran para tirar a multa. E quando conseguia não pagar a multa, ficava feliz com isso. E dizia, bênção, glória a Deus. Era assim que esse povo estava. Era isso que eles faziam. E depois de fazer, como diz aqui o versículo 7, não, Deus não se importa, Deus não está vendo, todo mundo faz. Isso é algo normal. Quem não faz isso? Quem está afim de pagar uma multa? Quem está afim de perder um documento? Quem está afim de perder um prazo, se eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém? E ainda diz, o Senhor não sabe. O Salmo 10, versículo 11, ele falando sobre o injusto, sobre alguém que não conhece a Deus, ele diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Era assim que aquelas pessoas pensavam. E Abacuque estava orando por aquele povo quando Deus diz, Abacuque, eu vou fazer diferente do que você está pensando. Esse povo tem sido admoestado dia após dia, eles têm sido ensinados, a palavra tem sido pregada, profetas têm sido enviados manhã após manhã para falar para esse povo, mas eles continuam sem dar ouvidos. Pelo contrário, eles matam os profetas, eles apedrejam aqueles que são enviados a eles. E você agora me pede que eu tenha misericórdia desse povo, que eu mude o coração deles. E Deus diz, eu vou fazer algo diferente. É isso que Deus diz que vai fazer. No versículo 5 ele diz, ele diz a Abacuque, né? Abacuque, preste atenção, está aí no versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Abacuque ouve de Deus a seguinte mensagem, Abacuque, arregale os olhos, preste muito atenção, não pisque, preste muito atenção no que vai acontecer, porque essa nação tem ouvido a palavra de Deus dia após dia, apesar disso não se arrepende, apesar disso não se volta ao Senhor, apesar disso não evita o pecado. Então, pensando eles que eu não vou fazer nada, quando eles virem o que eu vou fazer, quando eles virem a obra que eu vou realizar, eles vão ficar espantados, eles vão ficar tão surpresos, que eles vão dizer, não, eu não creio, eu não acredito que isso aconteceu. E Deus diz, Abacuque, preste muito atenção. Centenas de anos depois, o apóstolo Paulo cita esse mesmo versículo. Ele está falando sobre as autoridades de Israel, Atos no capítulo 13, no versículo 41. Paulo cita exatamente esse versículo. Ele faz um pequeno acréscimo. Ele diz assim, Atos 13, 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. É o mesmo texto, irmãos. A diferença é que Paulo está acrescentando, ó desprezadores. O que Paulo está dizendo é que aquela palavra que o Senhor deu a Abacuque para toda aquela nação, se dirigia especialmente àquelas pessoas que dia após dia, sendo admoestadas pelo Senhor, são desprezadores, desprezam a palavra de Deus, desprezam o aviso, desprezam o alerta do Senhor. E ele diz, vocês vão ficar espantados quando isto acontecer. E aí Deus começa a dizer para eles, irmãos, o que é que o Senhor iria fazer. A partir do versículo 6, o Senhor diz como vai fazer isso. E ele diz assim, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa,
que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque estava pedindo ao Senhor que mudasse o coração do povo e que socorresse o aflito. E o que Deus diz é: Abacuque, eu vou levantar uma nação amarga, uma nação impetuosa, uma nação cruel. E essa nação vai marchar sobre Israel, vai invadir essa nação, vai invadir esse povo, e eles vão pagar pelo que fizeram. É interessante, irmãos, que um dia esse povo de Israel, o próprio povo de Judá, o próprio povo de Deus, também chamado de povo da aliança, povo do pacto, prestem muita atenção nisso, irmãos. Eles mesmos um dia estiveram nessa condição. Eles mesmos. Se você puder abrir sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 9, os versículos 4 e 5. Deuteronômio 9, 4 e 5. Vejam quando Israel estava na outra posição, na posição dos caldeus. Deuteronômio 9, 4, 5. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude de teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela maldade das nações. Destas nações é que o Senhor teu Deus lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vejam que por duas vezes, irmãos, Moisés, isso aqui é Moisés falando com o povo de Deus. Eles não tinham atravessado o Jordão ainda. Eles estavam do outro lado do Jordão para tomar a terra prometida. E Deus usa Moisés para dizer a eles: vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão derrubar Jericó, vocês vão acabar com os cananeus, aqueles povos que moram ali. E vocês não vão fazer isso porque vocês são justos. Vocês vão fazer isso porque eles são pecadores. É pela maldade do coração deles. Vejam que interessante, Israel já esteve nesta condição que os caldeus estão agora. E Deus tinha alertado o seu povo: tenham cuidado, da mesma forma que eu usei vocês para tirar os cananeus desta terra, eu usarei outros povos para tirar vocês daqui, se vocês se comportarem dessa forma. Chegou o momento então, passaram centenas de anos, mas o momento chegou, e Deus diz: eu vou usar os caldeus. Vejam quem é este povo, irmãos. Uma nação amarga, impetuosa. Não era apenas um homem. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém amargo, de conversar, irmãos, com alguém que tem a alma amargurada, aquele tipo de pessoa que você passa 10 minutos conversando com ela e você fica deprimido, porque a pessoa só vê tristeza, só vê coisa ruim, só vê maldade e não tem nada que preste. O mundo dela é cinza, não tem cor nenhuma, é um mundo completamente monocromático, cinza e acabou. Agora imagine toda uma nação assim, uma nação amarga e impetuosa. A NVI traduz bem interessante. A NVI diz assim: uma nação cruel. Era essa nação que Deus iria usar para corrigir o seu povo. Mais do que isso, uma nação que marcha pela largura da terra. Irmãos, era um povo tão grande, tão poderoso, que vindo na sua direção, dá a impressão de que eles tomam todo o horizonte. Já viu quando você olha daqui e você não vê nem começo nem fim? Porque como a terra é redonda, né? Então chega um determinado momento que você não consegue ver as pontas de tanta gente que tem de um lado e de outro. É essa a expressão que o Senhor está usando aqui nesse momento.
é um povo tão numeroso que a impressão que você tem é que não tem nenhum lugar que não esteja ocupado por eles. É uma nação cruel, impetuosa e gigante que está vindo sobre o povo de Deus. O que é que eles faziam, irmãos? Diz ainda aí o versículo 6. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles eram especialistas em pilhagem. Sabe o que é pilhar? É quando em uma guerra você toma tudo que é do outro, porque você é mais forte. É quando, por exemplo, você inventa que existem armas nucleares em um determinado país, e só porque você é o país mais poderoso do mundo, você gasta milhões e milhões de dólares, manda o seu exército para lá, para tentar tomar poços de petróleo, dizendo que tem armas nucleares lá. Depois você não acha nada. Aí a comunidade internacional toda reage, e você diz, eu não achei não, mas tinha. Eu só não achei, mas tinha. Isso é pilhagem. É quando você invade a terra de outro para tomar o que não é seu, porque o outro é mais fraco. E era isso que os caldeus iriam fazer. Eles iriam entrar em Israel e tomar casas que não eram suas, tomar plantações que não eram suas. E eu queria lembrar vocês mais uma vez, esse mesmo povo, essa nação de Israel, esteve nessa mesma situação anos atrás. Deuteronômio capítulo 6, se você puder abrir Deuteronômio 6, os versículos 10 a 12. Deuteronômio 6, 10 a 12. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Percebem? O próprio povo de Israel já tinha feito isso com os cananeus. Quando eles entraram na terra prometida, eles entraram lá para fazer isso que os caldeus vão fazer com eles agora, irmãos. Eles sabiam o que era isso, eles tinham noção do que era isso, eles tinham vivido esse tipo de coisa. Deus continua a dizer um pouco mais sobre esse povo que vai invadir o reino do sul. Eles são pavorosos e terríveis, diz o versículo 7. E eles criam o seu próprio direito e a sua dignidade. Ou seja, eles são temíveis, eles são pessoas que dão medo, eles dão medo, e por serem fortes, e por serem poderosos, eles criam o seu próprio direito. O direito e a justiça não é um direito e uma justiça comum, é um direito e uma justiça dos poderosos, de quem tem a arma, de quem pode. É assim que eles são. Lembram quando uma pessoa é assaltada, chega alguém para você, e depois de você trabalhar o mês todo, receber o salário em espécie, chega alguém, aponta uma arma para você, e diz assim, me dê seu dinheiro todo. A pessoa sabia que você trabalha em determinado lugar, que nesse lugar paga em dinheiro, que paga tal dia, e a pessoa chega com a arma e diz assim, me passe seu dinheiro. E você fica tentando conversar com a pessoa, rapaz, isso é todo o dinheiro que eu tenho. A minha família vai sentir falta, eu preciso alimentar a minha casa. E aquela outra pessoa está com uma arma, e ela cria o próprio direito dela. Tanto faz para mim o que vai acontecer com você, com sua família. Quem tem a arma aqui sou eu. Quem diz o que é certo aqui sou eu. Vocês já ouviram falar do argumento de autoridade? Quando alguém diz que está certo, porque na segunda linha do carimbo dele,
tem escrito assim: gerente, supervisor, chefe. Ele está errado. Ele sabe que ele está errado. Mas acontece que ele tem um carimbo, e na segunda linha, tem dizendo uma função que é muito superior à sua. E ele diz: não, você tem que fazer assim. E aí você explica, até ele escrever, assinar e dar a você. Está aqui, ó. Leia aí a segunda linha, o que tem escrito. Na primeira linha está o nome dele. Mas na segunda está o direito dele de distorcer a verdade. Era isso que esse povo fazia. Era exatamente isso. Eles tinham o poder da força, da arma. Eles criavam seu próprio direito, a sua própria justiça. Eles causavam terror e não se preocupavam com o que acontecia com o outro. Eu não estou nem aí. Eu não quero nem saber. Eu vou entrar na sua terra e vou tomar tudo que tem lá. Por que é que eles podiam fazer isso? Vejam o versículo 8. Em que consistia o poder deles? Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, como areia. Por que é que eles fazem isso? Porque eles são um exército altamente treinado. Eles são extremamente poderosos. Eles possuem a arma. Eles possuem o poder da arma, o poder da força. E olhe que Israel tinha um exército muito bem treinado, irmãos. Israel tinha um exército poderoso. Tinha um exército muito bem treinado. Mas eles não podiam fazer nada. Não tinha nada que eles pudessem fazer. A descrição que o Senhor dá a Abacuque, até lendo, dá medo. Eles são mais ligeiros do que os leopardos. Eu imagino que ninguém aqui tentou apostar corrida com um leopardo. É assim que o Senhor fala dos cavalos deles. Aqueles que estão montados sobre os cavalos, diz o Senhor no texto, são mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Aqueles que estão montados. Vocês já assistiram algum filme de gente que se perde em algum vale, que se perde em alguma floresta, não consegue encontrar o caminho de casa, e aí daqui a pouco ele começa a escutar lobos uivarem? Já viram filmes assim? E a pessoa não sabe de onde vem o uivo. Ela não sabe o que está acontecendo. A única coisa que aquele uivo diz para ela é: tem animais ferozes e famintos aqui no mesmo lugar que eu estou, e eu sou a presa. É assim que as pessoas pensam. É assim que eles fazem quando eles ouvem o uivo de um lobo. E é isso que está acontecendo aqui. Os cavalos são mais ligeiros do que leopardos. Aqueles que montam o cavalo têm a ferocidade de um lobo ao anoitecer. Por que ao anoitecer? Porque ele sabe que é a hora da caçada. É a hora que os lobos saem para caçar. É a hora que ele vai começar a uivar para dizer: você que é minha presa, você que é minha vítima, se cuide, eu estou chegando. Por causa disso, diz o texto, eles não se importam com fortalezas, eles não se importam com governantes, eles não se importam com o teu cargo social, com nada disso. Eles simplesmente vão invadir. O texto diz que eles vêm fazer violência, que eles vão levar pessoas cativas. E vejam, o exército é tão grande que os cativos não podiam ser menores. No versículo 9, o final do versículo 9, diz que este exército reúne cativos como a areia do mar. Dá para imaginar o número de pessoas que eles levavam cativas? Como a areia. Eles escarnecem de reis e os príncipes são objetos de seu riso. Eles riem de qualquer fortaleza, porque amontoando terra as tomam. Os caldeus não se preocupam, irmãos, de jeito nenhum, com o poder que você tem.
com aquilo que você possa significar. Eles vão avançar sobre o povo de Israel. No versículo 11, então, o Senhor conclui dizendo a Abacuque: depois eles passam como vento e prosseguem, como se não significasse nada. Percebem o texto? É um exército numeroso, feroz e cruel. Eles olham para uma nação, invadem aquela nação, matam, pilham, tomam as casas e vão embora. Aquilo não representa nada, não quer dizer nada. Quando eu li esse texto, eu estava lembrando, aqueles que gostam de quadrinhos vão lembrar de uma figura chamada Galactus. Tem uma figura chamada Galactus nos quadrinhos, que ele tem como sobrenome o Devorador de Mundos. Para ele permanecer vivo, ele precisa devorar a energia de todo um planeta. E ele faz isso. Galactus consome um planeta, se mantém vivo e segue para o próximo. Não importa quantos milhões de pessoas tinham naquele planeta. Não se importa se tinha vida, se não tinha vida, se tinha gente planejando dar à luz, se tinha gente planejando construir uma casa, conseguir um emprego. É assim que Galactus faz nos quadrinhos. É assim que o exército caldeu faz. Ele não está preocupado com o planejamento financeiro, com o planejamento de futuro de ninguém. Eles vão invadir, eles vão matar, eles vão tomar e vão seguir. Isso é o ritmo de vida deles. Eles seguem carregados de culpa. E tem o seu Deus é a sua força. De tanto que eles já fizeram isso, de tanto que eles já mataram, de tanto que eles já tomaram, que a única coisa que eles pensam é: não deve ter nenhum Deus no céu. Não, sim, deve ter um Deus. Devo ser eu. Esse Deus, devo ser eu mesmo. Não tem quem me possa parar. Não tem quem me possa deter. A pergunta que fica: por que essas coisas vão acontecer com o povo de Deus? Por que Deus vai permitir, irmãos, que uma nação tão cruel, tão má, invista contra eles e acabe com tudo que eles mais amam, com tudo que eles mais prezam? Por uma coisa muito simples: eles precisavam ser disciplinados. É sobre isso que esse texto fala. Deus disciplinando e cuidando do seu povo. Talvez as pessoas não conseguissem entender isso como cuidado, mas isso era cuidado. Deus já tinha avisado a eles que iria discipliná-los dessa forma. Um dia Deus manda o profeta Natã levar uma mensagem a Davi. E a mensagem dizia o seguinte, está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, os versículos 12 a 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Quando teus dias se cumprirem, isso é Deus falando através de Natã com Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti. E estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Prestem atenção agora. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Vejam que Deus já tinha avisado aquele povo: se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Aquele povo tinha se rebelado, não dava ouvidos a Deus, e agora chega o momento deles serem disciplinados com a vara dos filhos dos homens. Isso poderia ter sido diferente, irmãos? Claro que poderia. Claro que poderia ter sido diferente.
E é isso que eu queria dizer a você nessa noite. Não tem que ser na sua vida como foi na vida dos habitantes do Reino do Sul. Não tem que ser assim, sabe? Você não tem que esperar até o dia em que o castigo e a disciplina de Deus vão te alcançar. Não precisa ser assim. Você que está aqui hoje, você que tem sido despertado pela palavra de Deus, que tem ouvido a palavra de Deus, em nome de Jesus, não faça ouvidos de mercador. Não faça como aquelas pessoas que ficavam dizendo: não, com certeza isso não é comigo, isso é com fulano. Não, é claro, isso é com cicrano. Durante os 36 minutos que o pastor está pregando, eu só queria que fulano estivesse aqui, para que ele pudesse ouvir o que está sendo pregado. Não faça isso. Sabe, procure rever e olhar para a sua vida. Pensar no que é que você tem falhado, apesar de vir sendo admoestado constantemente pela palavra de Deus, apesar de ser constantemente chamado a atenção pelo Senhor. Faça isso antes que o Senhor, por cuidado, por misericórdia, por bondade, discipline você. Antes que Deus, na realidade, te açoite. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele castiga e açoita a todo que toma por filho. Está em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, ele diz, versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo a quem recebe por filho. Deus fez isso, irmãos, com o povo de Israel, com os irmãos do Reino do Sul. E Ele faz isso também comigo e com você, por misericórdia, por bondade. Agora, antes de fazer isso, lembre, Ele primeiro vai mandar alguém te avisar. Primeiro, Ele vai mandar a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, o teu amigo, o teu colega. Alguém vai chamar a sua atenção. E quando isso acontecer, pelo amor de Deus, peça graça a Deus. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude a ouvir. Quando alguém chamar a minha atenção, por favor, não permita que eu fique surdo à tua voz, esperando que o Senhor mande um anjo do céu. Sabe, esperando que o Senhor mande um anjo do céu. Porque o povo do Reino do Sul não teve a opção de receber uma mensagem de um anjo do céu. Quando os ouvidos deles se fecharam, o que eles receberam foi uma nação cruel, impetuosa, amarga, que mata, que pilha, que toma, que destrói. Foi isso que eles receberam. E é isso que nós não queremos que aconteça com a nossa vida. É isso que nós não queremos. O que nós podemos perceber desse texto, irmãos, é que nós temos duas opções. E não existe uma terceira. Não existe um meio termo. Nem para mim, nem para você. Nós não temos como viver aqui neste mundo e dizer assim: não, eu simplesmente não quero me envolver com essas coisas. Nós não temos essa opção. Ninguém tem. Deixa eu falar para você sobre as duas opções que nós temos. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Deuteronômios capítulo 28. Deuteronômios capítulo 28, o versículo 7. Deuteronômio 28, 7. Vejam quais são as opções que nós temos. Se eu e você ouvirmos a voz do Senhor e atentarmos à sua orientação, diz o versículo 7: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O versículo 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti.
É essa uma das opções que se apresenta diante de mim e de você, irmãos, nessa noite. Se eu e você dermos ouvidos à voz do Senhor, Ele fará com que os nossos inimigos sejam todos eles derrotados. Seja ele a doença, seja ele o desemprego, seja ele os problemas em casa, seja lá o que for, os nossos inimigos serão derrotados um por um. Qual é a outra opção? Se eu e você não dermos ouvidos à voz do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, nesse mesmo capítulo, versículo 25. Se eu e você não ouvirmos a voz do Senhor, diz o verso 25: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Versículo 47, esse mesmo capítulo. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, vejam que interessante, né? Não serviu na abundância, reclamava e murmurava de tudo que tinha, nunca estava satisfeito com nada. Aí ele diz agora no versículo 47, você não serviu quando tinha tudo, só fazia reclamar. E ele diz agora no versículo 28, assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação com língua que não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, azeite, nem as crias das tuas vacas, nem as tuas ovelhas, até que você seja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Percebe, irmãos? Nós só temos 2 opções. Ou nós vamos ouvir a voz do Senhor e seremos chamados pelo seu nome, e a sua mão estará sobre nós para nos abençoar. Ou nós vamos rejeitar a voz do Senhor, vamos rejeitar a vontade de Deus para a nossa vida. E não tem jeito, nós pagaremos o preço por isso, nós sofreremos. Eu acho muito interessante aqui em Deuteronômio 28, aí no versículo 52, quando ele diz que eles vão te sitiar e vão derrubar os muros fortes e altos nos quais você confiava. Aquelas pessoas confiavam em muros altos e fortes, mas não tem muro alto e forte que possa nos proteger da disciplina de Deus. Não tem, irmãos. Não tem contra-cheque alto, não tem emprego seguro, não tem a força da juventude, não tem inteligência, não tem nada que possa nos proteger no momento em que Deus resolver acertar contas comigo e com você. Deuteronômio 32 traz um lembrete para a gente, e nós vamos terminar com esse versículo. Deuteronômio 32, a partir do versículo 28. É uma nação sem juízo. Eu estou lendo na NVI, tá? É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000
ou 2 porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha, com R maiúsculo, os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado, pois a rocha deles, com R minúsculo, não é como a nossa rocha, com que até os nossos inimigos concordam. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Alguém que confia, irmãos, apenas na sua própria inteligência. Alguém que confia apenas no seu próprio coração. Alguém que confia na sua própria força. Alguém que confia nos milhares de reais que estão guardados no banco. Alguém que confia na sua beleza, na força da sua juventude, nas portas que têm se aberto. Qualquer pessoa que confia em qualquer dessas coisas, diz o versículo 28, é uma pessoa sem juízo e sem discernimento. É um louco. Confiar nas suas habilidades para lhe trazer vitória é ser um louco. Eu amo esse versículo, não tem como não gostar. E ele pergunta a gente, eu só quero que você me diga isso. Como é que você acha que uma pessoa, apenas um soldado, pode colocar 1.000 para correr? Como é que 2 colocam 10.000 soldados em fuga? É porque eles são bons? É porque esses 2 são fortes? Porque eles são poderosos? Não. Porque o Senhor está com eles. Porque o Senhor é a sua rocha. É só por isso. Por que é que você acha que pessoas passam em concursos com milhares de outros participando? Você acha que ele passa porque ele é inteligente? Você acha que ele passa porque ele estudou várias e várias e várias horas? Só quem pensa assim é um louco, irmãos. Só quem pensa assim é um louco. Um servo de Deus conhece a sua responsabilidade e vai estudar muitas horas. Vai estudar todas as horas que ele puder. Mas ele sabe que a sua aprovação vem do Senhor. Não vem do seu estudo. Ele sabe que a sua aprovação vem da rocha. Da rocha na qual eu e você precisamos estar firmados. Alguém com juízo vai ao médico, vai tomar toda a medicação que precise tomar, mas ele tem plena consciência que a restauração da sua saúde vem da rocha. Não vem de um remédio. Não vem da nossa dedicação em comer aquilo que é saudável. A nossa saúde vem do Senhor. E eu não estou desprezando a minha e a sua responsabilidade. O que eu estou dizendo é que confiar na nossa força, confiar naquilo que nós temos de bom, que nós achamos que é bom, é ser louco e sem juízo. E todos que fizeram isso se perderam, se afastaram do Senhor. Que o Senhor lhe sustente. Que o Senhor lhe ampare, irmão. Que o Senhor te desperte, sabe? Hoje, antes de você dormir, separe alguns minutos e faça a oração que Davi fez no Salmo 139. Diga: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Mesmo que você se ache muito bom. Mesmo que você diga assim: não, eu já sou bom demais, pastor. Eu não faço nada de errado, não. Não tem ninguém como eu, não. Mesmo assim, sabe, separe poucos minutos antes de dormir. E seja sincero, diga assim: Deus, por favor, veja se tem em minha vida alguma coisa errada, alguma coisa que eu não consegui perceber ainda, alguma coisa que o Senhor tem falado constantemente comigo e que eu tenho feito ouvidos de mercador. E por favor, me desperte, por favor,
antes que o teu juízo venha sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Nós não queremos ser como aquele povo, Pai, do Reino do Sul. Eles não deram ouvidos à voz do Senhor, até que o inimigo se precipitou sobre eles, como uma águia que se precipita sobre a sua presa. Tenha misericórdia, Pai, porque quantas vezes nós temos o coração duro como eles têm, quantas vezes nós temos ouvidos tão surdos como eles tiveram. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. Ajuda-nos, Pai, por Tua graça. Ajuda-nos por Tua bondade. Nos desperta. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Enquanto nós ainda estamos orando e buscando ao Senhor, e enquanto estamos ainda ouvindo a Tua voz, tenha misericórdia. Nós não queremos nos perder, não queremos correr em vão. O que nós queremos, Pai, é combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos nossos irmãos aqui nesta noite. É o que nós choramos no santo nome de Jesus. Amém.